Obrigado, presidente, deputado Sóstenes Cavalcante, senhoras deputadas, senhores deputados. Cheguei nessa casa em 2015, eleito por São Paulo, para exercer meu primeiro mandato como deputado federal e, assim, iniciar minha primeira experiência no Poder Legislativo. Vim com uma expectativa de contribuir com o processo de transformação que o Brasil estava vivenciando desde a eleição do ex-presidente Lula em 2002. O que poderia ser um momento inesquecível da renovação do povo brasileiro, na esperança, vencendo o medo, tornou-se uma mostra de degeneração e de desfaçatez de determinados atores da cena política nacional e até onde estavam dispostos a jogar com nossa democracia e o sistema político brasileiro. Apenas 6 dias depois da reeleição da presidenta Dilma, no sábado, dia 1º de novembro, lembro muito bem, houve uma manifestação na Avenida Paulista, em São Paulo, com pedidos por intervenção militar e o impeachment imediato da presidenta recém-eleita. Precisamos refletir como isso desaguou na conjuntura que vivemos hoje, onde boa parte da população endossou o discurso de ódio e próximo aos da minoria virulenta de 4 anos atrás. Em 2015, no meu primeiro ano de atuação como deputado federal, vi dentro desse plenário o início de uma sórdida campanha de difamação e de desestabilização de um governo legitimamente eleito. O candidato derrotado, na ocasião, questionou junto ao Tribunal Superior Eleitoral o resultado da eleição, mesmo o pleito tendo apresentado total lisura e com acompanhamento internacional naquele momento. Insatisfeitos com a orientação do governo da presidenta Dilma Rousseff, setores significativos dos meios de comunicação de massa e do Poder Judiciário deram guarida às investidas golpistas e, nesta casa, representantes do que há de mais atrasado em nosso país, liderados pelo então deputado Eduardo Cunha, se articularam para inviabilizar o governo e impuseram ao Brasil a farsa do impeachment, um golpe parlamentar reconhecido até mesmo por um dos seus articuladores, o então vice-presidente Michel Temer. A partir daí, o poder foi tomado de assalto por representantes de um ultraliberalismo vulgar que imediatamente se traduziu no desmonte de marcos civilizatórios duramente conquistados ao longo dos anos por lutas populares. Investimentos em políticas sociais foram abandonados, criminalizados no discurso e chamados desgastos perdulários. Sob o argumento falacioso do equilíbrio fiscal, aprovou-se a vergonhosa e criminosa PEC 55, intitulada de PEC do fim do mundo, congelando por 20 anos os investimentos públicos. Todos que estão assistindo aqui, me ouvindo, sabem do sufoco das prefeituras no país inteiro em função do congelamento nos orçamentos. Não satisfeitos, os adoradores do Deus Mercado investiram em seguidas contra a legislação trabalhista e a previdenciária, destruindo direitos históricos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Esta não é apenas a minha opinião, é o que escuto nas periferias das grandes cidades e no interior por onde tenho andado. O que vemos é a desesperança, a crença cada vez menor no sistema político, na democracia, naquilo que fazemos aqui. É preciso que estejamos atentos a esse sentimento do nosso povo. Esse sentimento guiou a esse cenário complexo e caótico que vivemos hoje. Está em curso uma inconsequente cruzada contra a democracia e contra patamares civilizatórios mínimos. As minorias políticas, como os povos indígenas, quilombolas e a população LGBTI, categorias como professores, jornalistas, cientistas, artistas, além de ambientalistas, estudantes e lideranças de movimentos e organizações da sociedade civil, viraram alvo preferencial da abominável horda de moralistas imorais que cinicamente
insiste em tentar impor censura a obras e eventos culturais, matérias de imprensa e até a cátedra. Considero indispensável fazer esse registro preliminar, porém, nesse discurso do grande expediente da Câmara, que tenho oportunidade de utilizar pela segunda vez em 5 anos e meio de mandato como deputado federal, pretendo discorrer sobre pautas que sempre fizeram parte da minha vida, dedicada à causa socioambiental, seja como técnico ou ativista e agora como parlamentar, tratando temas de absoluta relevância para as pessoas, a humanidade e o planeta. Por mais de 30 anos atuei como técnico em organizações não governamentais em São Paulo e em diversos estados da Amazônia. Neste período, trabalhei junto a diversas comunidades tradicionais, como indígenas, quilombolas, caiçaras, ribeirinhos e seringueiros. Estou no 2º mandato como deputado federal por São Paulo e nunca presenciei nada parecido com a sanha destrutiva do governo Bolsonaro em relação ao meio ambiente e aos direitos de povos e comunidades tradicionais. É o caso, por exemplo, da extinção da Secretaria de Mudanças Climáticas e Floresta do Ministério do Meio Ambiente, a transferência da Agência Nacional de Águas do Ministério do Meio Ambiente para o Desenvolvimento Regional, a redução dos membros do Conselho Nacional do Meio Ambiente de 96 para 23, eleitos por sorteio agora, a nomeação de militares para as postos do comando do ICMBio. É o caso da crise diplomática com os governos da Alemanha e da Noruega, que resultou na perda de 3 bilhões e 600 milhões para o Fundo da Amazônia, a exoneração dos superintendentes do IBAMA nos 26 estados e no Distrito Federal, e, por fim, a polêmica exoneração de Ricardo Galvão, diretor do INPE, a paralisação da reforma agrária, a suspensão da demarcação das terras indígenas e quilombolas e o fim de todos os programas de inclusão social. Precisamos entender que, por trás do caos provocado por Bolsonaro, há uma política articulada e que atende a interesses de setores atrasados do agronegócio, que, se pudesse, voltaria às práticas dos engenhos do século XIX, bem como determinados círculos empresariais e políticos norte-americanos. Sob um manto irreal de autenticidade e patriotismo, que ainda conta com seguidores dispostos a defender com idolatria, messianismo e fervor ideológico o seu líder, chamado por alguns de mito, denominação apropriada em certo sentido, pois o termo mito também pode ser utilizado para nominar farsas e crenças infundadas. Pois bem, o patriotismo tosco não resiste aos fatos. Estamos diante de um dos governos mais entreguistas de todos os tempos. Daí as propostas e os convites para explorar mineração em terras indígenas e entregando a base de Alcântara e entregando as reservas petrolíferas brasileiras. Como coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, estou em uma série de iniciativas de resistência na Câmara dos Deputados a projetos danosos ao meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável. Há alternativas para o modelo de destruição ambiental em curso. Diante do tamanho da nossa responsabilidade como integrante da Câmara dos Deputados e do desafio de representar os mais de 124 mil eleitores que confiaram a mim seu voto em outubro de 2018, é necessário sermos propositivos. Vou levantar aqui algumas iniciativas importantes e debatidas com a sociedade, formulando projetos de leis e iniciativas estratégicas para a sociedade do futuro. Algumas delas já constavam do programa de governo de Fernando Haddad à presidência da República em 2018, que trouxe várias propostas para uma transição ecológica rumo à nova sociedade do século XXI. Como secretário nacional do Meio Ambiente do meu partido, o PT, tive a honra de auxiliar na sua construção. É possível construir um novo marco de passagem rumo à transição ecológica, saindo da maneira convencional de produzir com agrotóxicos e técnicas que agridem a natureza, para novas maneiras de fazer agricultura, com tecnologias e bases científicas, com viés ecológico, buscando proporcionar de maneira integrada a produção agrícola, o respeito e a conservação da natureza, sem esquecer jamais
da meta de proporcionar uma melhor qualidade de vida para as presentes e futuras gerações. Nesse sentido, é imperioso que esta Câmara dos Deputados aprove o projeto de lei 6.670 de 2016, que cria a Política Nacional de Redução dos Agrotóxicos, que tive a oportunidade de ser o relator. Outra via para a transição é a proposta de reforma tributária que o PT elaborou e que está sendo apresentada no processo de discussão da PEC 45. A proposta inclui, entre outros itens, a ampliação da incidência da contribuição de intervenção no domínio econômico sobre outras atividades poluidoras, além dos combustíveis. Prioriza a destinação dos recursos do Fundo Constitucionais para os projetos sustentáveis. Estabelece incentivos econômicos para a produção de bioinsumos, produção agroecológica e orgânica. E não haverá incidência de impostos sobre os investimentos em saneamento básico. Os recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional a ser criado serão destinados prioritariamente para saneamento básico. O crescimento econômico, em base consistente, exige a retomada de investimento em infraestrutura de transporte limpa, que garanta a diversificação dos modais de cargas e passageiros, incluindo ferrovias, hidrovias e meios menos poluentes, melhorando a eficiência operacional no escoamento da produção ao mercado interno e exportação. Exige também a redução de custos logísticos, aumentando a competitividade das exportações brasileiras e a redução do custo dos bens para o consumo interno. A transição ecológica tem como horizonte o direito à cidade, entendido não apenas como combate à desigualdade, com a provisão de moradia digna, segurança jurídica na posse da terra e condições básicas de infraestrutura urbana que fazem parte da agenda da reforma urbana, como também a democratização do espaço urbano, a prioridade do viário para transporte coletivo e mobilidade ativa e a perspectiva de tornar as cidades mais limpas e saudáveis. Para garantir o direito a viver bem nas cidades, é necessário transformá-las em territórios inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. O país necessita de um novo marco regulatório de desenvolvimento urbano, garantindo o direito à cidade, a democratização do espaço público e a sustentabilidade urbana. O parlamento pode ser o indutor e fomentar o debate para a expansão e modernização do sistema de transporte público, prioritariamente os de alta e média capacidade, como trens, metrô e corredores exclusivos de ônibus. A cidade de São Paulo, no período em que Fernando Haddad foi prefeito e Gilmar Tato era o secretário de transporte, teve experiências exitosas nessa seara. A diretriz estratégica é o fomento ao transporte público acessível e inclusivo para pessoas com deficiências e idosos, que dê conforto e segurança aos passageiros e que já antecipe o fato de, nos próximos anos, haver mais idosos do que crianças no Brasil. Além disso, esse Congresso deve promover estudos e debates para analisar a viabilidade da municipalização da CID para assegurar a redução das tarifas, expansão das gratuidades e do transporte público. Não podemos falar de transição ecológica ou da sociedade do futuro sem garantir moradia digna para nosso povo, contemplando a urbanização e regularização fundiária de lotamentos irregulares e assentamentos precários. Defendo também a elaboração da Política Nacional de Regularização Fundiária, como utilização de mecanismos históricos de administrações populares, como o debate pleno e a consulta às comunidades atingidas. E, acima de tudo, precisamos, enquanto parlamentares e cidadãos, compreender que lutar não é crime. E aqui expresso todo o meu apoio e solidariedade aos presos por lutar por direito de populações que habitam em ocupações urbanas. Expresso o meu apoio, minha solidariedade à Preta Ferreira, a Sidney Ferreira, a Edinalva Pereira e a Angélica Lima, que injustamente estão presos lá em São Paulo pelo simples fato de estar ajudando a organizar aqueles que lutam por moradia.
Além do acesso à moradia nas cidades, urge democratizarmos o acesso à terra. A reforma agrária, em um país que tem a história de dominação da terra pelas elites políticas e econômicas, é a principal ferramenta para a construção da vida digna no campo. A transição ecológica requer um forte compromisso com a proteção às florestas e à sociobiodiversidade. Uma das medidas fundamentais visando tal compromisso é a implementação plena do Código Florestal, incluindo o incentivo à adesão ao Cadastro Ambiental Rural. Infelizmente, esta Casa vem articulando, por meio de medidas provisórias, a contínua protelação da adesão aos produtores ao Cadastro Ambiental Rural. Muitas vezes tentando incluir a anistia aos desmatadores, ao invés de lutar pelo Código Florestal, um dos mais amplos consensos construídos neste Parlamento desde a promulgação da Constituição em 1988. As políticas inovadoras que a transição ecológica requer terá impacto direto na Amazônia, que representa cerca de 60% do território brasileiro e constitui a maior cobertura de floresta tropical do planeta. A região concentra 98% das terras indígenas, 77% das unidades de conservação, que somadas aos territórios quilombolas, representam 32% da superfície do país. Sua extensão e biodiversidade abrigam 170 povos indígenas, 357 comunidades quilombolas e milhares de comunidades de seringueiros, castanheiros, ribeirinhos, quebradeiras de coco, assentados da reforma agrária, entre outras. Esta fantástica diversidade étnica, cultural, precisa ser integralmente acolhida, incorporada ao processo de transição ecológica. De todas as dimensões da transição que abordamos até aqui, a centralidade está na sustentabilidade ambiental do processo de desenvolvimento. E a sustentabilidade ambiental pressupõe a permanente defesa dos ecossistemas naturais, do clima global e do uso sustentável dos bens comuns. Por isso, é tão importante assegurar e consolidar a demarcação das terras indígenas, das unidades de conservação, dos territórios quilombolas e das comunidades tradicionais, e das demais formas de apropriação e gestão e acesso coletivo da biodiversidade, bem como assegurar a proteção e o acesso à água como um direito humano fundamental. Esses objetivos dependem da implementação dos acordos e convenções ambientais internacionais, como do clima e da biodiversidade, entre outros. Da sustentabilidade como conceito estruturante de todas as políticas, especialmente da economia, da infraestrutura, transporte, da ocupação territorial e da vida urbana. De uma política ambiental centrada na proteção dos ecossistemas naturais, nos patamares mínimos definidos pelos acordos internacionais do uso sustentável, da gestão pública dos bens comuns e dos serviços ambientais, e dos programas de ganho de sustentabilidade nos aglomerados urbanos. Da participação popular nas decisões governamentais, o fortalecimento das organizações autônomas, populares e os incentivos às formas alternativas de produção e consumo, particularmente as agroecológicas. De uma política de ordenamento territorial capaz de presidir, regular e induzir os planos setoriais e o processo de ocupação e uso de bases sustentáveis do território nacional, articulando, integrando e coordenando o conjunto dos instrumentos de planejamento e gestão ambiental e territorial. De uma reforma agrária popular e ecológica, no contexto de uma estratégia nacional de soberania e segurança alimentar, que produz alimentos e serviços ambientais para o conjunto da população. Ou seja, a transição ecológica diz respeito a um processo de natureza socioambiental e se insere nos marcos mais gerais das estratégias e prioridades do modelo de desenvolvimento brasileiro. Nesse sentido, cabe às forças democráticas e populares da sociedade brasileira, incluindo os partidos e suas bancadas no parlamento, a tarefa não apenas de resistirem aos retrocessos do governo Bolsonaro,
em parte engendrados, respaldados também no Parlamento, mas, sobretudo, de construir um plano de transição para uma economia ambientalmente sustentável e socialmente justa. Tenho dedicado o mandato a este propósito, buscando inspiração na prática dos movimentos populares, das organizações não governamentais e aos demais atores da sociedade civil engajadas na luta pela melhoria das condições de vida das pessoas e da preservação ambiental. Inúmeras experiências em curso em todas as frentes, como aquelas acima destacadas, comprovam de que a transição já está em curso em muitos lugares, em muitos países. Cabe ao poder público e ao Parlamento em particular, repercutir esta realidade da forma de novas instituições, entendida como as regras do jogo, que ao mesmo tempo expressem e promovam tal experiência como via para a transição. Sem um Estado comprometido e sem políticas públicas voltadas aos objetivos da transição, a sociedade fica desarmada e vulnerável às consequências do modelo neoliberal que aposta todas as suas fichas nas supostas virtudes do mercado. Por esta razão, encerro esse pronunciamento com um alerta e um chamamento. O projeto de lei do Plano Plurianual para o período 2020-2023, que tramita no Congresso, não promove nenhuma estratégia indutora da transição ecológica da economia brasileira nos termos aqui abordados. E ainda pior, 98% dos recursos previstos no eixo ambiental estão consignados para o Ministério da Agricultura, Pecuária, Abastecimento, e apenas 1,6% irão para o Ministério do Meio Ambiente. Esses números indicam por si só que o governo Bolsonaro segue coerente com seu propósito de subordinar a política ambiental e os interesses da grande maioria do povo brasileiro a determinados setores da economia e a uma determinada elite minoritária do país e de interesses internacionais. Para concluir minha fala nesse nobre espaço, faço um chamamento para um amplo debate na Casa sobre este PPA, envolvendo a sociedade e buscando construir proposições que confiram um caráter estruturante e estratégico, vis-à-vis os desafios da sustentabilidade. Não se trata apenas de apresentarmos emendas orçamentárias, mas de elaborarmos um arcabouço conceitual e operacional que promova sinergias, complementariedade aos programas e ações integradas numa nova matriz econômica ecológica. Quero aqui também fazer um chamamento, que para a gente repensar o desenvolvimento nesse país, com base ecológica, que contempla a sustentabilidade ambiental, que atenda aos clamores da sociedade brasileira, que atenda às necessidades das futuras gerações, que atenda o clamor de todo o povo, de todo o planeta, da vida no planeta, que atenda às outras formas de vida que não tem como se defender e que depende da gente para defender. Também necessita de lideranças expressivas que possam fazer esse debate de forma ampla na sociedade. E aqui eu quero encerrar fazendo um chamamento ao povo brasileiro, que nós precisamos de uma liderança que está lá presa em Curitiba, injustamente, num processo armado, onde se usou o judiciário, parte do judiciário, que fez política e prendeu a maior liderança histórica desse país. E que esta liderança é fundamental para poder liderar um processo de debate neste país e assim conduzir esse país para construir uma nação justa, equilibrada, que contemple todos, sem discriminação de credo, de religião, de gênero, de raça. Um país que seja soberano, que seja inclusivo, de respeito a essa diversidade e de respeito à grande riqueza desse país, que é a sua diversidade ambiental também. A nossa diversidade étnica, cultural, do povo brasileiro, inclusive dos povos indígenas, quilombola, a nossa riqueza da biodiversidade é o passaporte do desenvolvimento, é o passaporte da nação que todos nós queremos construir. Lula livre, porque é fundamental e importante para o Brasil. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado. 1 minuto.